A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Te agradecemos, ó Deus eterno e soberano Senhor, pela Tua graça e infinita misericórdia que Tu tens estendido para cada um de nós. Obrigado, grande Deus, por este momento, pela revelação dos mistérios que Tu tens enviado para nós nesse tempo do fim, pelos companheiros que o Senhor tem nos dado para juntos batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Pela unção do Espírito que tem vindo através da palavra para ungir teus filhos a dar um passo de fé a mais em direção ao Senhor. Nesse instante, quando temos nos reunido para louvar teu nome, pedimos que o Senhor abençoe os nossos corações e abra o nosso entendimento para compreender a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor, pois são muitos e pecamos todos os dias por atos, palavras e pensamentos. Somente a tua misericórdia é a causa de ainda não termos sido consumidos. Colocamos nossas vidas diante de Ti nesta hora, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas. Sabemos que não merecemos nenhuma dádiva que Tu nos dás. Nós nos aproximamos diante de Ti com confiança, confiando unicamente nos méritos de Jesus ressuscitado, porque em nós não há mérito nenhum, Senhor. Misericórdia de cada um de nós, e que a ministração da Tua palavra traga refrigério às nossas almas, um beliscão em nossas consciências, um despertar para os que estão a ponto de dormir. Desperta-nos, Senhor, limpa-nos e purifica-nos no nome de Jesus Cristo. É neste nome maravilhoso que nós oramos e te pedimos para a Tua glória. Amém. 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 Boa noite, Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos aproveitar que estão de pé e vamos ler as Escrituras em São João capítulo 17, para darmos prosseguimento ao nosso tema, estudando com vocês a mensagem do irmão Brana com o título Fé. É este o culto de número 10 desta minissérie, onde estamos lendo esse sermão junto com a igreja. E no último culto nós falamos sobre protejam a herança. Protejam a herança que Deus tem colocado diante de vocês. E aprendemos que só podemos proteger esta herança se o protetor estiver em nós. Porque é Deus que vela por sua palavra para a cumprir. O homem sempre procura estar correndo da face de Deus. Sempre estará procurando correr do compromisso, da responsabilidade que Deus lhe impõe. O próprio Deus tem vindo nesta hora para isto, para assegurar que a parte da revelação que se cumpre nesta hora seja cumprido em seus filhos. Em João 17, vocês vão ler aí bem direitinho, eu vou ler na minha versão da Bíblia a mensagem. Procurei meus óculos, não encontrei, então vamos devagarzinho aqui. Pai, chegou a hora. Manifeste o glorioso esplendor do teu Filho, para que o Filho, por sua vez, possa manifestar teu glorioso esplendor. Tu o designaste responsável por toda a humanidade, para que ele possa dar vida real e eterna a todos que lhe deste. E esta é a vida real e eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, ao cumprir até o último detalhe tudo que me mandaste fazer. Agora, Pai, glorifica a mim com teu esplendor, aquele esplendor que eu tinha na tua presença antes que houvesse mundo. Eu manifestei teu caráter em detalhes aos homens e mulheres que me deste. Eles eram teus antes de qualquer coisa, e os deste a mim. Eles agora fazem o que dizes. Eles sabem agora, sem sombra de dúvida, que tudo que me deste era originalmente teu, pois a mensagem que me deste eu transmiti a eles. Eles a receberam e foram convencidos de que vim de ti. Eles creram que me enviaste. Oro por eles. Não oro pelo mundo que rejeitou Deus, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus por direito. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E minha vida é visível neles, pois não vou mais me manifestar ao mundo. Eles vão continuar no mundo enquanto retorno para ti. Pai Santo, guarda-os enquanto eles permanecem nesta vida, que conferiste como um dom por meu intermédio, de modo que eles possam ser um só coração e uma única mente, assim como somos um coração e uma mente. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei. Na busca da vida que deste por meu intermédio, eu me posicionei como um vigia noturno, e nenhum deles se perdeu, exceto o rebelde que se inclinou à destruição, a exceção que confirma a regra das Escrituras. Agora volto para ti. Digo estas coisas para que o mundo ouça, para que meu povo possa experimentar minha alegria completa neles. Eu dei a eles tua palavra. O mundo mal os odiou por causa disso, porque eles não adotaram o estilo de vida do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são mais orientados pelo mundo, assim como eu também não sou. Faze-os santos, consagrados com tua verdade. Tua palavra é verdade que consagra. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Eu me consagro por causa deles, para que eles sejam consagrados à verdade em sua missão. Amém. E assim que o Senhor possa acrescentar a bênção de sua palavra em nossas almas. Vocês podem se assentar. Bom vê-los uma vez mais, juntos, reunidos. Agradecemos a oportunidade que estamos tendo nesta hora. E tem pessoas nos ouvindo aqui próximo, né? A irmã Zezé, Solange, José. Aqui tem Digna Web Emissora. Isso aqui seria o quê? É isso mesmo o nome? Ok. Bom, então estão retransmitindo, no caso, né? Estão retransmitindo o sinal que estão recebendo através do website Doutrina da Mensagem. Todos vocês que estão nos ouvindo, o nosso abraço fraternal no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Arrumaram um negocinho para cá, ué? Acordar os dorminhocos, né? Achei interessante. Eu falei para o irmão Júlio, tem pessoas que dormem tanto que tem que pegar e colocar aqui para ver se amplia o sono, né? Bom, mas vocês não vieram para dormir, vieram para aprender, não é mesmo? Certo? Deixar para dormir em casa, não é? E pregamos sobre isso, viu? Recentemente pregamos sobre a morte dos crentes nos últimos dias, que é sono espiritual. Sono. Na minissérie anterior que nós entregamos. Bom, irmãos, como eu disse há pouco instante, nós estamos pregando, lendo com a igreja o sermão Fé, que William Branham trouxe para a igreja no ano de 1958, e nós paramos no parágrafo 71. E do parágrafo 71 nós já estamos com os 3 ou 4 cultos sem sair dali. Emperramos, não tem jeito de sair do parágrafo 71. Eu vou prosseguir um pouco a leitura, um pouquinho mais, porque o irmão Branham fala muitas coisas nesse parágrafo que nós achamos por bem estudar cada detalhe. Como no culto anterior nós falamos sobre protejam a herança que Deus tem dado a vocês.
Na oração sacerdotal de Jesus, vocês podem perceber que a mesma glória de Deus, ou esplendor, como nesta versão foi apresentado aqui, que Deus tinha, ele apresentou ao mundo através do seu Filho. O seu Filho levou a mesma palavra, o esplendor, o caráter do Pai para as outras pessoas, e estava orando para que estas pessoas não se associassem com o mundo, se tornassem libertos, mesmo estando no mundo, para poder levar adiante o mesmo caráter de Deus, não é? Que é algo que você recebe por herança, este caráter, esta manifestação, uma vez que herdar, não é? Você recebe a herança, pode ser características físicas que você recebe, atributos por hereditariedade, não é? Há alguns atributos que você traz do seu pai, do seu avô e assim sucessivamente. Quando se trata de paternidade e filiação, é claro que aquilo que Deus é, nós temos que ser, a tal ponto que é dito, seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. O trabalho que Deus realiza conosco enquanto estamos na terra é nos levar a ser conforme a imagem de seu Filho. E se você chega a ser conforme a imagem do Filho de Deus, você estará igual ao Pai, porque ele é a imagem do Deus invisível, a expressa imagem da substância de Deus, né? A expressa imagem de sua pessoa, como está no livro de Hebreus. Bom, dentro do parágrafo 71, vamos aprender um pouquinho sobre grupos. Então, eu vou prosseguir aqui a leitura do parágrafo 71 do sermão Fé. Eu disse aos meus auxiliares em cada noite, eu não tenho conseguido chegar às pessoas. São tantas. Aconteceu uma grande explosão de fé. Eu nunca vi tal coisa na América. Isto me faz lembrar quando estive em algum lugar no exterior. Oh, vocês não sabem a herança que vocês têm. Então nós pregamos sobre isto, né? Vocês não sabem a herança que vocês têm. Tivemos um culto só sobre esse tema. Depois nós pregamos protejam-na. Foi o culto anterior. Protejam a herança. Então vamos prosseguir. Nunca permitam nenhum fanatismo. Isso daria um culto à parte, tá? Para entendermos o que é ser um fanático sobre esta mensagem. O que é ser um fanático, levando em si o nome de cristão, achando que é cristão quando não passa de um fanático. O que é ser um fanático de William Branham, ao invés de ser um seguidor daquilo que ele pregou. E assim sucessivamente. Porque são extremos que não levarão a outro lado a não ser o inferno. Esta é a verdade. Ou você se mantém na linha 100% correto com a verdade, ou você estará indo de um extremo a outro. Viu? Por isso que os dois espíritos são tão parecidos que, se possível for, enganaria até mesmo o próprio eleito. Não é assim que é dito na Escritura? Pois bem, continuando. Protejam-na. Nunca permitam nenhum fanatismo ou um grupo qualquer entre vocês. Deus conceda isto, permaneçam virgens, sem mácula, das coisas do mundo, permaneçam corretos diante de Deus, ame-o de todo o seu coração. Eu vou prosseguir aqui, no parágrafo 72. Agora, nesta noite, anunciamos que iríamos ter o que chamamos de fila da fé. E isto significa orar por aqueles que têm cartão de oração, fazendo-os passar pela fila, colocando as mãos sobre eles, sem ter visão. Agora, nós nos damos conta que amanhã vamos voltar para outra fila. Agora, é muito estranho, meu ministério na América não tem valor para as pessoas como em outras terras. Os americanos, agora, eu não estou falando sobre este grupo, mas o povo americano é intelectual. O mesmo que está dizendo antes, não forma em grupo, está se referindo àqueles que estavam lhe ouvindo como um grupo. Vocês percebem? Não forma em grupos. Mas aqui ele está dizendo, eu não estou me referindo a este grupo de pessoas. Vê? Bom, vejam, mas o povo americano é intelectual. Veja, esta é a razão. Eu ouvi este famoso pregador, Billy Graham, o qual eu creio ser um homem de Deus, e eu ouvi dizer ao café da manhã em Louisville, numa certa manhã ele disse, este é o padrão. Quando Paulo ia ali e havia um convertido, ele voltava um ano mais tarde e encontrava mais 30, além daquele convertido. Ele disse, eu posso pregar, e talvez, pode não ser o número exato, ter 20 mil convertidos e depois voltar 2 meses e não encontrar 20. Vê? Oh, como eu desejei dizer algo, mas eu era apenas um sujeitinho sentado ali atrás. Sabe?
O irmão Branham sempre se referiu muito a essa expressão de Billy Graham, que ele ouviu pessoalmente Billy Graham em uma reunião ministerial pregar sobre isto. Paulo ia no lugar, convertia um, quando voltava tempo depois tinha 30, 40, 50, esperando ser juntos ali na fé, então era multiplicado. Billy Graham disse, eu vou, prego, 20 mil se convertem, quando eu volto não tem 20 pessoas. William Branham ouviu aquilo. Billy Graham culpou os missionários, os pastores que eram preguiçosos. William Branham disse, não se trata disso. É que Billy Graham tem a mensagem de esvaziar as pessoas, não de preenchê-las. Uma coisa é você chegar para as pessoas e dizer, olha, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, você precisa se livrar das drogas, dos vícios, seja do que for que você tem que se livrar, tudo aquilo que Deus não se agrada. Então você limpa, tira tudo da pessoa, e a pessoa se converte, aleluia, eu sou uma nova pessoa. Não, você apenas se esvaziou daquilo, está uma casa limpa. E Jesus disse que nesse estágio, se você não for preenchido, então aquele demônio que saiu de você, que atuava através de você, ele anda em lugares áridos, não encontrando onde ficar, porque é tanto demônio em cada pessoa, tem legião de demônios, e eles brigam entre si, aqui não, já está ocupado, já tem demais aqui. Ele volta para a sua antiga habitação e encontra tudo limpo, varrido, tudo organizadinho, e diz, opa, a coisa aqui está boa. Aí você pensa que já está tudo correto, daqui a pouco volta ao velho costume. E aquele demônio traz outros 7 piores do que ele, e seu estágio se torna pior. E muitas vezes, nesta fase, você é enganado com um espírito religioso. Além de todos os vícios que se tinha, vem um espírito, um demônio de religiosidade. Você pensa que é salvo, que é crente, quando na verdade não passa de um fanático da religião, aprisionado, e não sabe. Então, a mensagem de Billy Graham era de esvaziar as pessoas, não de preencher as pessoas. Por isso é dito, uma vez que você se limpa e se purifica, não fique apenas na justificação e nem apenas na santificação. Procure ser cheio do Espírito Santo. Procure ser cheio da palavra de Deus. Ou você será ainda um instrumento, porque mesmo uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela pode ir para o inferno. Veja, porque o batismo com o Espírito Santo é o que abre a porta para o próprio Espírito Santo. E se esta porta for aberta e você não dá a preeminência, o primeiro lugar, ele chega, bate na porta, você está tão ocupado com outras coisas que nem escuta ele bater, nem ouve a sua voz. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração, a vossa mente, toda aquela coisa. Porém, se você está associado, coligado a uma espécie de grupo, você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Esta é a verdade. Bom, foi apenas um comentário aqui nesta parte que o Billy Graham está falando. Deixe-me continuar. Parágrafo 74. Aliás, ainda o final de 73. Eu desejei dizer algo, mas eu era apenas um sujeitinho sentado lá atrás. Aqui está o que acontece. Veja. É uma concepção intelectual de Cristo. Os intelectuais estão bem, mas, irmão, você nunca conhecerá a Cristo até que o Espírito de Deus desça e te leve para além do intelecto. E é uma experiência de ser nascido de novo. Esta é a razão por que as pessoas não podem crer no sobrenatural e o chamam de demônio. É porque é apenas uma concepção intelectual. Minhas ovelhas conhecem minha voz, um estranho elas não seguirão. Isto é verdade. E assim eu encerro no parágrafo 74 para continuarmos numa próxima reunião. E acabou? Vamos voltar para o parágrafo 71, que eu não posso sair dali. Apenas adiantei um pouco a leitura para que vocês entendam o que virá depois. A diferença entre fé e intelecto e concepção mental sobre a palavra, sobre Deus, sobre a doutrina de Cristo, sobre a mensagem. As pessoas pensam que por entenderem que assim e assim e é assim, elas acham que já tem tudo, quando na verdade isso fica apenas conhecimento mental. E a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser apenas conhecimento mental. Isso tem que se tornar vida em nós. Tem que se tornar vida em nossas vidas. Bom, aqui está uma orientação de um homem vindicado por Deus. Nunca permita nenhum fanatismo ou um grupo qualquer entre vós. Nunca permitam. É claro que vossas mentes já estudaram a mensagem, já ouviram isso tanto tempo,
podem lembrar muito bem do que ele disse no sermão Cristo é o mistério de Deus revelado. Não é isso? Não formem grupos entre vocês, permaneçam firmes com a palavra e assim sucessivamente. Nunca permitam nenhum fanatismo ou um grupo qualquer entre vocês. Não haveria grupo se não houvesse fanatismo. Viu? As pessoas se tornam fanáticas sobre uma determinada concepção que tem sobre uma parte maior de uma doutrina. Elas se tornam tão fanáticas que elas procuram se isolar dos demais e dizer, nós cremos desta forma, quem não crê assim está perdido, quem não crê assim é virgem inércia, quem não crê assim está errado, fulano não concorda comigo, então ele não é um salvo, então não se associe com ele, não dê bom dia para ele, e assim sucessivamente. Não salve com a paz, porque não é dos nossos, e assim vai. O fanatismo te leva a isto, a separar, a se tornar um sectário. E quando você se torna um sectário e anda atrás de prosélito e busca fazer proselitismo, você não estará convertendo pessoas e estará fazendo delas 2 vezes filho do inferno. É o que diz as Escrituras. Eu estou citando as Escrituras aqui para vocês. Nunca permitam nenhum fanatismo ou um grupo qualquer entre vocês. Deus conceda isto. Permaneçam virgens, sem mácula das coisas do mundo. Permaneçam corretos diante de Deus, amem-o de todo o seu coração. O que seria um grupo, ou formar grupo? Porque ele nos orientou sobre isto. Quando você olha a definição desta palavra, grupo pode ser um número de pessoas ou de coisas que formam um todo. Pode ser uma pequena associação. Isto é a definição que dá o dicionário primeirão da língua portuguesa. Conjunto de palavras subordinadas a um núcleo e que formam um constituinte da frase, grupo nominal, grupo verbal. Na questão sobre a matemática, quando se trata de grupo, eu gostei mais dessa definição. Em álgebra moderna, conjunto de elementos da mesma natureza. Ok, estamos falando na questão da matemática. Leve isto agora para seres humanos, para você compreender melhor. Conjunto de elementos da mesma natureza. Então, quando estamos falando agora de grupos ou associações pessoais ou interpessoais, não importa como seja, mas que sob o mesmo pensamento, ou o mesmo comando, ou a mesma cabeça, e essa cabeça não é necessariamente a cabeça que é Cristo, porque são grupos que se formam por causa de uma concepção mental que se tem, e eles se tornam tão ferrenhos para defender aquela interpretação, aquela posição, que eles se tornam fanáticos. Isto leva a fanatismo. E eu não estou me referindo a nada lá fora, porque vocês já saíram de lá. Eu estou mostrando como começa do zero até chegar ao grupo principal, que é a mensagem. Vocês estão entendendo? Amém. Veja. Então, é um conjunto de elementos da mesma natureza. Então, é claro que esse tipo de espírito, ele sempre vai procurar se associar com outro, ou procurar alguém que concorde com a sua maneira de entender, com a sua maneira de pensar. Esta é a verdade. Esse tipo de espírito não vai querer ficar sozinho, ele buscará outros para se associarem, porque quanto mais eles crescem, mais eles têm poder para dividir. Quanto mais eles crescem, eles querem provar que estão corretos e procurarão dividir cada vez mais. E quanto mais eles dividem, quando eles dividem em pequenos grupos, então eles conseguem abarcar todos depois. Mesmo que sejam ideias diferentes, concepções diferentes, mas a ideia principal é separá-los do todo. Separá-los de todos. E como os pássaros da mesma plumagem costumam voar juntos, como dizia o profeta, então é claro que todos estes grupos diferentes que há, ou que surgem, eles são regidos por uma só cabeça. Esta é um sermão que foi traduzido, que será distribuído logo mais. Regido sobre uma mesma cabeça, ou sobre uma só cabeça. Conjunto de elementos da mesma natureza, que contém com cada elemento o seu inverso e com cada grupo de elementos a sua resultante. Isso é uma loucura, isso aqui. Para você destrinchar isso aqui, você tem que ir em muitas definições. Viu? Bom, os grupos nos dias de Jesus, vamos trazer para o linguajar bem mais fácil para vocês compreenderem.
para que vocês vejam o que resulta quando esses grupos, mesmo estando em lados inversos, mas o que resulta disso é uma coisa só. Os grupos nos dias de Jesus, eles duelavam entre si. Eram grupos rivais. Mas quando o assunto era a respeito de Jesus, a palavra manifesta para aquele dia, esses grupos rivais se uniram, se tornaram um só. Eles entraram debaixo de uma mesma unção, de uma mesma concordância, formaram um todo com o único propósito: crucificar a palavra para o seu dia. Se isto aconteceu no início do Novo Testamento, isto traz o mesmo resultado no final, no fechamento do Novo Testamento. E, aliás, se todo o Novo Testamento fala desta hora, então o que estamos vendo diante de nós nesse tempo final é a mesma situação que aconteceu lá. Veja, mesmo sendo grupos rivais, cada um debaixo de uma interpretação diferente, duelavam entre si, mas quando se tratavam da palavra manifestada para o seu dia, ou da revelação para o dia, eles estavam unidos para dizer que aquilo era demônio, que aquilo era errado. Vem? Bom, no sermão, a acusação, no parágrafo 19, ou eu acuso esta geração, o profeta disse: e sobre este fundamento, sobre o fundamento da crucificação de Cristo, sobre os fundamentos de tornar a palavra e distanciá-la do povo, é exatamente o que eles estavam fazendo lá. A própria palavra que Deus estava refletindo através de seu próprio Filho, para provar que era, ou que ela era. E aquele que eles alegavam que amavam, e Jeová, que havia manifestado a si mesmo pelas Escrituras, fez exatamente o que ele disse que ele faria. Exatamente o que Deus disse que ele faria. E refletiu isto ante eles. Que foi o que nós lemos em João 17, certo? Lemos o que o William Brandt está dizendo aqui. Nós lemos em João 17, Jesus dizendo: eu refleti para eles. O que eu aprendi de ti eu passei para eles. O teu caráter eu manifestei a eles. A tua glória, o teu resplendor, manifestei a eles. O William Brandt está dizendo isso aqui. Veja, através de seu filho. Veja. Deixa eu citar as próprias palavras. A própria palavra que Deus estava refletindo através de seu próprio Filho. Veja. Jeová, que havia manifestado a si mesmo pelas Escrituras, fez exatamente o que ele disse que faria. Exatamente o que Deus disse que ele faria. E refletiu isto ante eles. Por causa do amor de seus grupos de igrejas e coisas assim, eles condenaram o príncipe da vida. O que levou eles a rejeitarem a Jesus e dizer: crucificam-no, podem crucificar, que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles eram fanáticos à sua religião. O fanatismo estampado em suas vidas, que eles vivenciavam. O amor que eles professavam para com cada grupo. Quer seja dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos essênios, seja qual for o grupo ali que existia naquela época, não sei quantos tinham. Cada um deles tinha um segmento. O próprio Sinédrio estava dividido e subdividido. Alguns líderes do Sinédrio apoiavam a causa de Jesus, mas não tinham coragem de abertamente falar aquilo. Outros ficaram escondidos na surdina até que de última hora, com palavras suaves e apresentando de uma forma que não teve como ser negado, foi pedir o corpo de Jesus. Tem pessoas que ficam nesse estágio, nessa posição, e são estrategicamente colocados assim, para na hora devida, no momento correto, se apresentarem como quem não querendo nada. Mas são pessoas que são colocadas nesta posição para fazer um trabalho que só ele ou ela pode fazer. Por isso você não pode julgar a quem quer que seja, ou apontar o dedo, ou não só porque a pessoa disse eu não creio, não aceito, você não julga, deixe quieto, porque o tempo de Deus tratar com esta pessoa, só ele sabe, não você. Não você. Então esta é a verdade. Por que eles crucificaram? William Brandt disse, a causa do amor que eles tinham aos seus grupos. Aos grupos formados fez eles crucificarem ao príncipe da vida. Então, quando ele está nos dizendo no sermão fé,
porque ele está tratando de revelação, onde aprendemos que a fé não é de todos, onde aprendemos que a revelação Deus só dá para seus filhos, onde aprendemos que a revelação é um dom de Deus, ou a fé é um dom de Deus, é um presente que ele dá, e ele quer que você use este presente, como um pai fica feliz quando dá um presente para seus filhos, e eles utilizam, brincam com eles, faz uso disso, não joga num campo de parede, não deixa lá na rua para outros pegarem, ele usa o presente que o pai deu. Deus se agrada quando você usa a sua fé. Isso está se tratando da própria revelação de quem é Deus mesmo, o que ele representa para você e tudo que se origina dele. E que você faz tudo para se responsabilizar, ou para ser um responsável por aquilo que Deus tem te dado, a tal ponto que você entra no aprendizado para passar pelo processo até chegar à adoção. Porque aquele filho, como aprendemos no culto passado, que não entra por esse aprendizado, não se torna um bom menino, como disse o profeta, jamais poderia herdar a herança do pai. Então, ele tinha que ser disciplinado, e o William disse, o trabalho de Deus hoje é esse, é disciplina, é nos disciplinar, é nos levar a nos tornar responsáveis. Ou não herdaremos a terra, ou não seremos herdeiros desta terra, e assim sucessivamente. O amor que eles tinham aos seus grupos, a ponto de se tornarem fanáticos, eles não levaram em conta o que estavam fazendo, apenas disseram, crucifica-o. No sermão A Divindade Explicada, William Branham fala sobre vários grupos, né, sobre alguns grupos que surgiram. No parágrafo 61 do sermão A Divindade Explicada, ele diz assim: então eu tentei adiar isso justamente o tanto quanto eu pude, sem me expressar por qualquer dos dois lados. Teve uma disputa ali entre dois lados, né? Dois grupos religiosos. Eu comecei a estudar quais eram as suas ideias e quais eram suas separações e o que os fez separar. Bom, se hoje fôssemos fazer uma análise como historiadores, desde que essa mensagem surgiu e como surgiram vários grupos e por que eles se separaram e o que levou eles a se separarem, estudar a ideia de cada grupo, você ia ficar a boca aberta. Você ia ficar sem palavras, sem ação. Uma coisa é você olhar assim, não, fulano crê desse jeito, como crê fulano assim, como crê tal grupo, dessa forma. Mas se você for analisar como isto começou, como foi que eles entraram em discórdia, muitas vezes nem foi por discordar de pontos escriturísticos, foi por coisas pessoais, conveniências pessoais, e utilizaram um determinado segmento apenas para ter um motivo, para dizer não concordamos com ele por isso e por isso. Porém, por trás disso tem outras ideias obscuras que é melhor nós nem ficarmos sabendo de tais coisas. Esta é a verdade, senão atrapalha a tua fé, é a tua caminhada. Eu procurei saber suas ideias, separações e os que eu fez separar. E eu descobri que dois dos grandes grupos, um deles era o chamado Só Jesus, que é o grupo unicista, que hoje 95% do povo da mensagem segue este grupo. E o outro era o chamado Assembleia de Deus, que seria o grupo trinitário, abrangendo todas as outras denominações que creem em Trindade. E eles foram chamados para fora, ou separados, pela razão da questão do batismo em água, um usando Pai, Filho e Espírito Santo, e o outro usando o nome de Jesus. Bem, você sabe de uma coisa? Esse é o parágrafo 99 agora. Eles se separaram e fizeram dois grupos. E quando eles formaram dois grupos, eles, é claro, eles perderam a originalidade, porque cada um desses grupos já estavam saindo da ideia original. A discussão era sobre um ponto doutrinário, porém os dois lados fugiram do extremo daquele ponto. A Divindade Explicada, parágrafo 61, parágrafo 99 e o parágrafo 100. Vocês sabem de uma coisa? Eles se separaram e fizeram dois grupos, duas organizações. Oh, misericórdia, irmãos! Isto é exatamente o que ele quer. Ele quem? O diabo. O diabo. Porque todos estes grupos de fanatismo e tudo mais, eles têm uma liderança. Eles têm um cabeça. E esse é o diabo quem formou o primeiro, quem separou o primeiro grupo, quem fez a primeira separação no céu. Com um linguajar muito bonito, com uma retórica muito bem montada, com promessas que ele jamais poderia cumprir, mas ele conseguiu tomar para si, atrair para si boa parte dos seres angelicais.
Se ele fez isso com anjos, imagine com você. Por isso, William Branham disse, não tente discutir com o diabo. Não tente argumentar com o diabo, porque ele é astucioso. Ele sabe, ele conhece das coisas. Ele conhece das Escrituras. Não adianta você brigar, você tentar discutir ou tentar impor. Não é assim. Os filhos de Deus, eles apenas ouvem a voz de Deus e dizem, eu creio, isto é a verdade. Não tenho que discutir, não tenho que interpolar, não tenho que argumentar. A fé não argumenta, a fé simplesmente crê. Abraão não ficou, e o que é que eu faço? E agora? O que é que acontece na minha vida? Não, ele saiu peregrinando em busca de uma cidade cujo artífice construtor é Deus. Mas por onde ele saiu? Um homem que veio de uma família pagã, adoradores de ídolos, de Ur dos caldeus, de onde veio tudo quanto é coisa que não presta, Babilônia e tudo mais. Mas, no entanto, Deus tratou com ele e disse, Abraão, eu estou te separando para um trabalho. Eu me agradei de ti e quero que você abandone tudo isso e vá peregrinar pela terra. Eu vou te mostrar uma terra que será da tua descendência. Quer dizer, ele andou sem ser dele. A terra não era dele, ele caminhou como peregrino. Ele não pôde possuir aquilo. Era a sua descendência que possuiria. E ele caminhou por toda aquela terra, viu tudo aquilo, onde depois o povo de Israel seria estabelecido. Que de Abraão veio Isaac, Jacó, os patriarcas e assim sucessivamente. Mas quando você lê Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, o que você entende? Uma vez que você conhece a mensagem e sabe o que é fé, você lê desta forma. Pela revelação que Deus deu a Abraão, sem saber para onde ia, caminhou e ele obedeceu a Deus. Pela revelação que teve Moisés, ele fez isso e isto e isto. Ele desceu ao Egito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele foi revelado que era melhor ficar ao lado de Deus, defender os poucos, desprezar do Senhor, de que por um tempo receber as glórias da terra. Pela fé, pela revelação que Deus mostrou a ele foi sozinho libertar o povo de Israel, o exército de um só homem. Você vê o que a fé faz? O que é que a revelação faz? Você não depende de marido, de mulher, de filho, de primo, disso, daquilo. Você só depende de Deus em sua vida. Sim, não é individual. Você não depende de ninguém. Pois bem, o resultado, eles se separaram e fizeram dois grupos, diz William Branham. Duas organizações. Ó misericórdia, irmãos. Isto é exatamente o que ele quer. Agora veja. Não é a missão da fé apostólica, ou tampouco é a Assembleia dos Pentecostais do outro lado. Não é isso. Há bons homens em ambos os grupos, como há aqui. Porém, veja, é o sistema de coisa, o sistema que está por trás do formar grupos, o que os leva a se separar. Porque isso é um sistema denominacional, ou seja, é um sistema de demônio. Esta é a verdade. Sim, é um sistema organizacional, denominacional. É um sistema católico. É um sistema de prostituição. Esta é a verdade. Porque tira as pessoas de estarem tendo prazer com a lei de Deus, com a verdade de Deus, para terem prazer com outras coisas, com interpretações sobre esta lei. Eles deixam a Bíblia de lado e vão atrás da interpretação. Eles deixam a mensagem pura de lado e vão atrás dos grandes interpretadores que interpretaram a mensagem durante esses longos anos. Eu estou falando, juntando tudo, para ver se as pessoas entendem o que estamos tentando dizer durante esses longos anos. No sermão A Maneira de um Verdadeiro Profeta, no parágrafo 82. Ora, ele não podia apresentar cartão de membro, porém ele tinha a palavra de Deus. Ele está se referindo ao profeta Amós. Estava estudando com as pessoas o livro de Amós, no Antigo Testamento. E aquilo foi porque Deus o enviou ao povo. Agora o povo tinha formado para si mesmo organizações, como hoje tem católico, metodista, batista, pentecostal, assembleia, neopentecostais e adventista, espírita e todas estas coisas, viu? Isso sempre aconteceu com nomes diferentes, porque é o mesmo espírito. O espírito não morre, apenas muda de grupo em grupo, de pessoa em pessoa, de organização a organização. Eles tinham diferentes grupos sectários. Este é o problema, viu? O que acontece? O que é que eu li antes? Fanático. Ele diz, nunca permita nenhum fanatismo ou grupo qualquer de vocês. A pessoa se torna tão fanática por um tema que ela começa a formar grupo. Ela acredita tanto naquilo. Primeiro, ela enganou a si própria. Ela recebeu o Espírito e ela pensa que está tendo uma grande revelação. No entanto, ela está sendo dominada por um espírito religioso e ela começa então a convencer a si mesma que o que ela defende é a verdade.
E se você consegue enganar a si próprio, você se tornará um bom enganador, porque primeiro você se convence que aquilo é correto, então você fará de tudo para provar sua verdade. E aí é o que se chama uma verdade de cada um. E o problema que está em formar grupo é porque cada grupo defenderá a sua verdade. Cada grupo defenderá a sua verdade. Então não temos agora pessoas individuais, mas pessoas que se associam e formam um todo. Quando tem grupo A, grupo B, grupo C, veja, são grupos que foram dominados por uma espécie de fanatismo, e isto levou elas à separação, a um convencimento, primeiro pessoal, individual, depois isso se leva ao coletivo. E uma vez que isto é feito, eles se tornam sectários. E quando eles entram na parte do sectarismo, eles trabalharão com tudo o que podem para, como rolo compressor, passar por cima de todos aqueles que não aderirem à sua causa. São, na verdade, guerrilheiros. É uma guerra fria. Chamaremos isso de uma guerra civil dentro de uma nação. Quando pequenos grupos se levantam, não é, através de uma liderança, de um líder, e vai formando grupos diferentes em várias partes, porque eles querem derrubar um sistema. Quer o sistema seja bom ou seja ruim, mas eles trabalham nesta forma. E muitas vezes por uma boa causa, como dizem, não é? Por uma boa causa, mas a maioria das vezes não são. Não é uma boa causa. O motivo de cada grupo, porque se o motivo e o objetivo não estiver bem alinhado, não estiver correto, então aquilo pode, inclusive, resultar numa coisa boa no futuro. Mas a forma de fazer foi da pior maneira possível. Não tem como explicar isso com todas as letras para vocês, ou ficaríamos aqui a noite inteira. Pois bem, deixe-me continuar aqui. Eles tinham diferentes grupos sectários, e aquilo era o que o povo tinha formado. Porém, Amós não tinha aquilo. Ele apenas tinha o assim diz o Senhor, isto é o que ele tinha. E esta é a maneira que isto é hoje. Parágrafo 87 do sermão, a maneira de um verdadeiro profeta. E esta é a maneira que isto é hoje. A verdadeira palavra de Deus manifestada é uma coisa estranha para muitas pessoas pentecostais. A real interpretação da palavra e os votos sinceros e maldições, as verdadeiras bênçãos de Deus, são uma coisa estranha para muitas pessoas que chamam a si mesmas santas. Membros de igreja, cristãos, esta é uma coisa estranha para eles. Jamais ouviram de uma coisa tal, e no entanto suas organizações crescem e prosperam, tornando-se maiores e maiores. Bem, não conhece a real palavra de Deus, não conhece o real significado da bênção e maldição. Você sabe, está lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio. Aquele que cumpre a palavra de Deus e obedece será abençoado na entrada, na saída, e assim, e assim, e assim. Aqueles que desobedecem a palavra de Deus, então a maldição os acompanha, e assim, e assim, e assim, vocês conhecem. Porém, estas pessoas, elas não sabem o real significado disto. Sim, porque se elas soubessem, não estavam trabalhando de tal forma a ponto de atrair para si a ira de Deus, que já não foi derramada sobre eles ainda, porque há o Espírito Santo aqui na terra que está protegendo os filhos, levando a um treinamento, mas quando chegar o momento desses filhos, ou até o último entrar e ser treinado, e chegar o momento do Espírito Santo retirar seu povo daqui, então toda esta maldição que eles atraíram cairá em cheio sobre todos eles, e as pragas de uma vez por todas os consumirá. E, claro, serão varridos, exterminados neste planeta Terra, tudo será queimado para a nossa habitação, porque é nossa herança. É o que vamos herdar, esta terra. A vida eterna, e será nesta terra, viveremos aqui. Pois bem, o que acontece? Eles prosperam e tornam-se maiores e maiores. Eu disse há pouco momento que eles se tornam tão fanáticos como um rolo. É rolo compressor ou rolo pressor? É rolo compressor, não é? Rolo compressor, que vai lá passando por cima de tudo, esmagando tudo. Bom, por causa disso,
Eles fazem de tal forma que eles cada vez mais vão crescendo. Diz, olha como Deus está nos abençoando, porque estamos cada vez maiores, mais prósperos. E eles não percebem que estão sendo movidos por um espírito de aquisição, um espírito moderno de grandeza, de crescimento, de grandiosidade. Bom, eles prosperam, tornam-se maiores e maiores e membros em o tempo todo. E mais organizações acrescentadas todo ano. Já não estou falando aqui de organização. Faz tempo que eu parei de falar sobre essa raça. Eu estou falando de organizações crescendo a cada dia dentro dessa própria mensagem. Eu estou trazendo bem para o ápice, para o topo. Para o topo. Porque cada dia surge uma interpretação, cada dia surge um novo grupo, cada dia surge uma nova briga, e assim sucessivamente. E não fiquem espantados com isso, porque Jesus disse que seria assim. Os dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível fosse, enganaria até mesmo o próprio eleito. Então, se nós temos grupos religiosos denominacionais que estão sendo unidos por uma cabeça que é Roma, que a imagem, todas as igrejas protestantes unidas, tendo Roma como cabeça, isto é a imagem da besta, o sistema organizacional, o ecumenismo, todos juntos contra a verdade do dia. Se temos uma verdade estabelecida para esse tempo, então entenda que o diabo se infiltrará dentro desta verdade e procurará dar uma interpretação sobre esta verdade, e é esta interpretação que fará surgir grupos e mais grupos, e eles crescerão e procurarão abafar os poucos e desprezados do Senhor, que são bem poucos nesse tempo. Está claro assim? Talvez colocarmos isso em palavras, vocês entenderão melhor depois em letras, né? Pois bem, esta é a maneira que é hoje, disse o profeta. Mais organizações acrescentadas todo o ano. Eles achavam que qualquer que viesse a ele tinha que vir daqueles grupos sectários. E assim foi por isso que eles mataram a Jesus. Se ele fosse realmente o Messias, teria que ter saído de nós, os fariseus contavam. Os saduceus diziam, se ele fosse realmente o Messias, teria que ter saído dos nossos. Como é que está contra nós? Como é que prega diferente da gente? Não podemos aceitar. Então hoje é a mesma coisa. Quem está pregando isto? Fulano de tal. Mas de qual grupo ele veio? Ele não é dos nossos. Ele não é do nosso grupo. Ele não pensa como nós. Ele não é da nossa organização. De qual companheirismo o irmão pertence? O irmão vai em tal reunião, não pertence a tal grupo, não pertence à ala A ou à ala B. E eles esqueceram de Cristo. Eles esqueceram da palavra. Eles esqueceram de quem pertence a Jesus Cristo. Eles esqueceram de quem ouve a voz do pastor, do bom pastor, e seguem. Hoje se não pertencer ao nosso grupo sectário, então não vale. Bom, vamos ver isso nas Escrituras de forma mais clara. Vocês têm suas Bíblias aí, então veja aí no livro de São Mateus, capítulo 12. Acabamos de ler, lembrando, falando sobre grupos sectários. Esta palavra sectários, a definição para esta palavra é que não mostra tolerância. É assim, viu? Não mostra tolerância, não são tolerantes. Não é do nosso grupo, então é virgem nécia. Não pensa como nós, então são perdidos. São malignos. São do diabo. É semente da serpente. Como é que você sabe que a pessoa é semente da serpente? Porque ela rejeitou a verdade? Você também rejeitou um dia. Quantas vezes chegou a você e você aceita ou não aceita? Deixa para mais tarde. Hoje não dá. Quantas vezes você rejeitou o chamado de Deus? Talvez você só lembre do chamado que você aceitou. E quantas vezes Deus chegou a você de alguma forma, através de alguém, e você endureceu o seu coração? E eu nem estou falando de quando você levantou a mão ou decidiu ter Jesus como Senhor da sua vida. Eu estou falando também de quando você era apenas uma criança no aprendizado, no abecedário sobre o Evangelho, sem conhecer as coisas, sem ter seus olhos abertos para as Escrituras. Você só sabia que tinha que crer, que acreditar que era verdade, porque o ser humano ele já nasce com essa natureza religiosa, de ter alguém como ser superior. Mas quando a verdade veio e atingiu teus olhos, e inclusive foi contra a todo o pensamento religioso que você tinha, quantas vezes isso veio e você ficou, será que não é mais um? Será que não é mais um problema para mim? E você fica com o pé atrás. E era Deus dizendo, rapaz, dá mais um passo adiante, você nunca vai crescer não, vai ficar todo tempo como menino.
É tempo de deixar de lado as coisas de menino. Vê? Pois bem, sectário é que são intolerantes, facciosos. Aí já trata sobre facção. Viu? Intolerante. Ou quem é defensor obstinado de qualquer sistema e se torna um partidário. Partidário. Você quer ver como é que eles se tornam partidários? Até por causas admiráveis. Um diz, não, eu só acredito no filho. Eu disse, não, eu só acredito no pai. Outro diz, não, eu só acredito no Jeová do Antigo Testamento. Outro diz, não, é só Jesus. Outro diz, não, é só Paulo. Outro diz, não, eu fico do lado de Pedro. Outro diz, não, eu fico do lado de Jesus. Porque Pedro, quem foi Pedro para ele batizar, dizer para batizar em nome de Jesus? Então eu fico com Jesus quando eu batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E se tornam intolerantes partidários. Pessoa que segue outrem no seu modo de pensar ou que lhe obedece cegamente, sem nem sequer examinar, analisar se as coisas são realmente assim. Então é partidário, prosélito. E um prosélito é um novo convertido a uma religião, a essa nova seita, ou esse novo partido que se levanta e que surge. Você vê? Então você tem pessoas que se tornam fanáticas a um ponto, e quando ela se torna fanática a um ponto, ela perde a sua virgindade espiritual. William Branham diz, permaneçam virgem na palavra. Olha, aqui, olha. Vocês não sabem a herança que vocês têm. Protejam-na, protejam-na. Nunca permitam nenhum fanatismo ou um grupo qualquer entre vocês. Permaneçam virgem, sem mácula. Veja. Então se começa com isto. Um fanatismo a respeito de um determinado ponto. Uma ideia. E isto leva a pessoa a formar grupo, a ser um separatista. E uma vez que ele está nesse ponto, ele fará de tudo para trazer outras pessoas para aquele partido. Então ele forma prosélito. E estes prosélitos são cegos também, a tal ponto que vêm sem pestanejar, sem questionar, sem nada, sem examinar se as coisas são verdadeiramente assim. Bom, quando isso está acontecendo no lado espiritual, vamos dizer assim, está rolando uma divisão, está desenvolvendo-se uma divisão. Porque uma vez que todos eram um, quando você tinha a concepção de como estavam os anjos no céu, ao lado de Deus Todo-Poderoso, estava tudo bem. Então você poderia pensar apenas em céu, manifestações celestiais. Mas quando se houve um sistema, um partido, e começou a se fazer proselitismo, começou a haver uma separação, então não mais se pensava em céu, mas agora em céu e inferno, porque os dois grupos não podem permanecer no mesmo estágio ou no mesmo lugar. Um permanece original, o outro já não é mais virgem. Estou citando o que disse o profeta: permaneçam, porque os anjos não permaneceram. Lá no livro de Judas diz, creio que é o livro de Judas, aqueles que não permaneceram em seu estado original caíram. E se acontecer, se o diabo usou isto e deu certo com os anjos, é claro que ele usará a mesma tática com os seres humanos. É claro que ele usará a mesma tática na igreja. Procurará parti-los. E quando Jesus nos orientou sobre isto, nos alertou sobre isto, ele falou de uma forma que você lê na Escritura, mas você só pensa no reino de Satanás. Vamos ler isso em Mateus 12, não pense que eu esqueci, não. Mateus 12, versículo 12. Vamos ver como está na Escritura. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Amém. Toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Quer dizer,
Ele está fazendo essas coisas, não seria este o prometido? O Messias, o filho de Davi? Versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebul. Em outras palavras, ele não é da nossa laia, não é do nosso grupo, né? Não é do nosso partido, não é da nossa religião, então não pode ser de Deus. Só é de Deus se estiver do nosso lado, se estivesse sentado na nossa mesa. Como não é, é Beelzebul, quer dizer, é príncipe dos demônios. Príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, porque eles não falavam, eles pensavam entre si, cochichavam e tal. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Você percebe isto aqui? Falaram que Jesus estava expulsando o demônio pelos demônios, ou através de demônio, como se ele fosse o chefe dos demônios. Quer dizer, ele é o chefe dos demônios, por isso ele manda os demônios saírem. Veja a interpretação maquiavélica de Satanás. Veja que interpretação complicada, né? É porque ele é o chefe dos demônios. E é claro que o demoniado vai obedecer o chefe. Misericórdia. O chefe do demônio está nele. Eles chamaram do Deus Todo-Poderoso que estava morando dentro de seu filho, do próprio Lúcifer, ou seja, quem danado você queira chamar. Chamaram ao Deus Eterno Todo-Poderoso de o diabo e Satanás. E se fizeram isto lá, estão fazendo isto neste tempo do mesmo jeito. Mesma coisa. Porque o que Jesus está dizendo aqui, mostrando para o nosso tempo, é isto agora para mim e para você. Gente. A tática do diabo será dividi-los. Uma mensagem dividida, como ela vai subsistir? Todas essas brigas que se tem para separar grupo e dizer o nosso é melhor, tem os grupos dos trovões, tem os grupos dos 7 tronos, tem o grupo que já a segunda vinda aconteceu, tem o grupo disso, o grupo daquilo. Me diga o que está acontecendo. O diabo sabe que esta é a tática melhor, a tática que traz mais resultados, é dividir em pequenas fatias. É mais fácil ser vencido. Viu? É mais fácil vencer. É mais fácil dominar se primeiro colocar um brigando contra o outro. E será que as pessoas não percebem disso e a tal ponto de cada dia formam mais um grupo diferente? Me diga, como não está em nenhum desses grupos? Seria a pergunta que eu faria no final disto aqui. Como não pertencer a nenhum desses grupos que estão sendo sugestionados a lutar entre si, a brigar contra si, e isso não é outra coisa a não ser uma tática e unção de Satanás para exterminar a semente de Deus nesse tempo, porque foi assim desde o começo. Como não pertencer a nenhum desses grupos? Disse o profeta. Por isso que eu fiquei em parágrafo 2 meses, 3 meses, eu não me importo com o tempo. Protejam o que Deus tem dado a vocês. Batalhe pela fé, pela revelação que uma vez foi dada aos santos. Não é o que interpretaram depois que aquilo foi dado. Não. Batalhe pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não permitam nenhum fanatismo. Tenham a mente aberta para o aprendizado, porque Deus vai revelando aos poucos. E se estes grupos tivessem ficado quietos e esperado o tempo de Deus trabalhar, não tivessem se adiantado ou tido a si mesmo como absoluto, ou firmado-se em seu próprio entendimento, se tivesse esperado o tempo de Deus, eles teriam sido felizes com o que Deus tinha dado nos anos 70, nos anos 80 e assim sucessivamente, iam caminhando até chegar o momento que eles compreenderiam o que você está compreendendo hoje. Mas como um isolou para cá e formou um grupo, outro disse, não, eu creio assim, formou outro grupo, eles deixaram de serem puros no entendimento, não são mais virgens, e por isso estão sendo acometidos por tudo quanto é de loucura doutrinária, e cada um defendendo isso como se fosse uma grande denominação.
ou uma grande revelação, melhor dizendo. Foi o que o diabo fez no sistema organizacional, e era assim que ele faria. Aí ele faria a mesma coisa também entre o grupo que cresce, que viesse através de cresce, fosse levantado através de uma mensagem. O diabo fará tudo para dividir todas estas pessoas, e assim sucessivamente. E o William Branham está dizendo: protejam isto, protejam. Nunca permitam nenhum fanatismo ou grupo qualquer entre vocês. Permaneçam virgens, sem mácula das coisas do mundo, permaneçam corretos diante de Deus, ame-o de todo o seu coração. Aqui Jesus está mostrando isto, olha, no versículo 25, não é? 25 que nós lemos aqui. Jesus, porém, respondendo, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, quando pensam que estão realmente defendendo a verdade, ou defendendo a mensagem, estão lutando para destruí-la, para envergonhar, para fazer blasfemar. Estão trabalhando com unhas e dentes para serem pedra de tropeço, para fazer pessoas tropeçarem, ao invés de fazerem pessoas crer na grande revelação que Deus tem mandado nesse tempo. A tática do diabo não muda, gente, continua a mesma coisa. Versículo 26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Você está juntando ou você está espalhando? No grupo que você está, é um grupo que junta para Jesus ou que espalha, que joga aos ventos? O que você está fazendo? Esta é a pergunta. Jesus citou as mesmas coisas, ou o evangelista Lucas fez um apanhado dos mesmos acontecimentos, e no capítulo 11, versículo 17 de Lucas está assim: mas conhecendo ele e os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Então, o que estamos presenciando neste tempo é queda e não levantamento. Queda e não levantamento. Queda e não levantamento. Não estão se tornando mais crentes, não estão se tornando mais espirituais. Estão se tornando mais intelectuais. Sim, mais argumentadores. O que li, meu Deus do céu, agora há pouco. Você nunca conhecerá, Sermão Fé, parágrafo 74. Você nunca conhecerá a Cristo até que o Espírito de Deus desça e te leve para além do intelecto. Além do intelecto. Mas eles ficam tão presos ao intelecto a tal ponto que eles não conseguem ver, enxergar o que Deus está fazendo, a tal ponto de criticar o que Deus faz através do quinto de Efésios. E chegam a dizer que só necessitam do profeta, só isto. Só necessitam do profeta. Não, eu já leio a mensagem do Branham, não preciso saber mais nada, não preciso de mais nada. E eles, veja que isto é um argumento extraordinário. E eles conseguem, através disso, desfazer da própria obra do Espírito Santo, que disse que usaria mestre e os outros ofícios. E o William Branham disse: você diz, não, eu já tenho o Espírito Santo, não preciso de mestre, não preciso de ninguém para me ensinar. O William Branham disse: por que o Espírito Santo disse que enviaria mestres para nos ensinar? Você vê o que leva ao fanatismo? Lucas 12, versículo 51. Lucas 12, versículo 51. Vocês acham que eu vim trazer paz à terra? Cuidai vós que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. O que acontecerá, Jesus? O que eu
trouxe, a palavra do Pai que eu trouxe, que é a palavra que os torna um, entenda, que a mesma palavra que nos leva em unidade, quer dizer, é um grupo que está unido com Deus e seu Filho. A mesma palavra entregue que leva os filhos de Deus a uma unidade com Deus, o questionamento sobre esta mesma palavra leva as pessoas a se separarem, a começar a duelar entre si, cada um mostrando que tem a real compreensão daquela palavra. E Jesus está dizendo, vocês pensam que o que eu trago é paz, porque ele disse, eu deixo-vos a minha paz vos dou. Veja, ele está falando isso para aqueles que realmente têm shalom, a paz do eterno em si. Mas aqueles que não têm, usarão esta mesma palavra como subterfúgio para a desunião. Aí você vai ter dentro da sua própria casa a briga, os grupos, a separação. Mas já está tudo previsto nas Escrituras, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. Isso significa 5 grupos. Ou um grupo, ou 5 dividido em 2 grupos. Não tem como ser 2.000 para lá, 2.000 para cá, porque não há meio cristão, não tem condições. Então pode ser 3 para um lado e 2 para o outro. Né? Mas pode ser 5 grupos. Poderíamos dividir 5 em quantos grupos? Sem uma partilha pelo meio, sem números fracionários, mas divisões inteiras. Daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. Então você não fica admirado, porque numa casa tem 5 pessoas e cada um crê diferente. Cada um tem um pensamento diferente. 3 contra 2. Eu fiz vocês pensar sobre a divisão, não foi? Mas ele já dividiu aqui para nós. 3 contra 2 e 2 contra 3. Você não pode fracionar isto, porque não há meio cristão. Ou você é ou não é. Ou aquela pessoa é filho de Deus ou é filho do diabo. Não tem como ela ser joio e trigo ao mesmo tempo. Não, senhores. Não, senhores. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Bom, você vê isso, esta briga para lá, para todo canto, filhos falando mal de sogra, mulheres falando mal da sogra, e assim sucessivamente, como se sogra fosse um bicho de 7 cabeças, quando na verdade sogra e sogro deveriam ser pai e mãe para as pessoas. Não sei quem é ruim, se é a sogra ou se é quem se associa à família. Sei lá. Sempre falando mal da sogra, não sei porquê. Se não tivesse sogra, você não casaria. Deve ter uma sogra para gerar teu esposo, tua esposa, seja o que for. Mas Jesus não está falando dessa desunião, normalmente você está vendo por aí. Jesus está falando sobre algo que ele traz à terra, e isto causa esta divisão. Você tem que pensar em sentidos espirituais aqui. E dizia também a multidão, versículo 54 de Lucas 12: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui do que ele está falando. Quando você vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva. Onde nós morávamos tinha uma serra, mas, meu Deus do céu, a serra de Belém, aquilo era uma adivinha-chuva, viu? A serra de Belém, que era morro de um lado, morro do outro, lá na frente tinha uma serra, assim, que a cidade de Belém ficava por trás daquilo. Era longe, mas para nós ficava bem por trás. Quando aquilo ali começava a neblinar, chuva, tira o pano do varal, tira o feijão que está secando no sol, porque lá vem chuva. A gente já sabia que ia chover, porque o vento já trazia justamente para ali. Não era assim, Antônio? A Serra de Belém era o que nos mostrava se ia chover, onde a gente morava. Até hoje. Dessa forma. Pois bem, veja isso aqui, olha. Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o sul, quem mora, eu fiz isto lá em Florianópolis, lá no Pastor Valdo. Olha, irmão, hoje está soprando vento sul, então hoje vai fazer, né, o calor ou frio. Não, agora, hoje é o vento norte, que está para o lado de lá. Então, dependendo do lado, se o vento ia para cá ou ia para lá, era frio ou calor. Então, ele já sabia. Ou e assim que ele sabe, se tem peixe, se a maré está boa para isto ou para aquilo, viu?
Quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? Nós estamos vendo isso justamente depois que ele fala sobre uma separação. E você não está vendo o cumprimento, mostrando o fim. Você não está vendo o cumprimento das Escrituras diante de você quando se trata das coisas espirituais. E quando você amanhece o dia, para quem tem escola dominical, e sai ali um com a Bíblia debaixo do braço, vai para uma ala religiosa, outro vai para outra, outro vai para outra. Mas não é tudo a mesma mensagem? Não, eu prefiro assistir com o pastor fulano, assistir com o pastor ciclano, ou com fulano, com ciclano, e aquela divisão, cada um para si. Cada um por si, cada um do seu jeito. Aí eu já se zanga, já fica em casa, diz, não escuto mais ninguém, o lembrando aquele meu pastor, eu vou assistir só a cita deles, mas ele não ensinou isso. Não fique em suas casas. Então é melhor você procurar saber onde tem um grupo que está unido com a palavra. É melhor você procurar saber, entender isto. Ou você estará em um grupo que estará trazendo a desunião e confusão. Por mais que fale sobre amor ao próximo, por mais que bata nos ombros, você tem que entender em sentidos espirituais onde é que ele está indo. Então você conhece que as coisas estão acontecendo pelo mover do vento, pela forma que o céu está, e eu estou dizendo a vocês essas coisas e vocês não vão perceber. O tempo de divisão, o tempo de separação, quando se estiver acontecendo diante de vocês, o que vocês têm que fazer quando esse momento chegar? É o que Jesus está nos dizendo. Procure então se unir com a palavra, olhe para si mesmo, veja a sua própria vida, veja se está de acordo com a vontade de Deus, porque chegará um momento, essa separação vai continuar até chegar o momento que ele vai dizer assim, olha, você que permaneceu virgem, não se tornou deixe-me voltar lá, não se tornou um fanático a ponto de aderir a grupos e crucificar a palavra. Você que não participou disto, é o momento de você ser tomado e os demais serem deixados para o fogo, porque não lhe resta outra coisa a não ser isto, fogo, para devorá-los. Será que você não consegue discernir este tempo? Será que você não consegue entender que isto está acontecendo neste tempo? Por que está acontecendo neste tempo? Porque é uma repetição do que aconteceu lá. E nós vamos ler isto em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, se é um chamado de Deus, então uma pessoa dessa nunca pode formar grupo, nunca pode estar alinhado a grupo nenhum. Ele tem o grupo principal, que é o grupo de Deus, e Deus é o cabeça. E estas pessoas não são fanáticas, elas têm uma fé inteligente, uma revelação inteligente, consciente. As pessoas confundem fé com fanatismo, viu? Fé com fanatismo. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Aí não tem como ter grupo, não é? Se temos, porque veja, cada grupo estará dizendo a mesma coisa. Daquele grupo. Cada grupo terá uma ideia a defender. William Brandt diz: permaneçam virgens e puros diante de Deus,
e não formem grupos. Então, que grupo será estes? Que não formaram grupos. Será um grupo que estará unido com a palavra, que os levará a ser como Jesus Cristo. Veja, e Paulo aqui está dizendo o que, precisamente? Que estes que permanecem, esperando a manifestação do Filho de Deus, que Deus, através de Jesus Cristo, os leva à comunhão. O que estamos lendo? Fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho. Porque é o que está também lá na primeira carta de João. Se andar na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então é um grupo que está purificado da incredulidade. Veja, purificado da incredulidade, do pecado. Eles creem, eles não são incrédulos, eles não têm uma interpretação, eles não são manufaturados, eles não são incrédulos, estes são verdadeiros crentes em Deus. Eles são chamados através da palavra que Jesus lhes entrega para serem conforme a imagem de Jesus, a ponto de dizer, tu me deste a tua palavra, eu manifestei tua palavra a eles, e eles creram nesta palavra, e a minha oração é para que eles sejam um, ou participem do mesmo grupo que eu participo contigo, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um um em nós. E vocês conhecem aí as Escrituras. Bom, rogo-vos, porém, irmãos, versículo 10, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. E todos os grupos dizem isto. Todos os grupos lêem a mesma Escritura. Todos os grupos dizem que estão unidos do mesmo jeito. Porém, aqui Paulo está falando que essas pessoas terão o mesmo parecer. Não pode ser o parecer de tal líder, não pode ser o parecer de tal pregador, não pode ser o parecer de tal missionário, ou disso, daquilo. Isso se trata da mesma glória que Jesus disse, eu manifestei tua glória aos homens. Este parecer se trata do parecer de Deus, se trata da glória de Deus, o doxa de Deus, a avaliação de Deus. Ou seja, todos eles que pertencem ao verdadeiro grupo original de Cristo terão a mesma ideia que Deus tem, o mesmo pensamento que Deus tem, a mesma substância que Deus tem. Esses, Paulo está chamando eles a permanecerem nesta mesma convicção, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E é claro que se você tem a palavra de Deus como seu absoluto, por que você vai dar de mão, vai lançar mão de uma interpretação para começar a defendê-la? Quando você faz isso, você já se isola, você já sai fora do grupo de Deus e começa a formar a sua própria denominação. E às vezes é você sozinho que se torna uma denominação. Por isso é assim em casa. E claro, essa divisão começou de alguém. Essa divisão começou de alguém. E daqui a pouco tem mais um que adere a essa divisão. Ou mais outro. E daqui a pouco são 2 contra 3, 3 contra 2, segundo as palavras de Jesus. E Paulo está dizendo, permaneçam. Não coloquem nenhum pensamento nisto. William Brandt disse, fique com o que está escrito. Mesmo se eu disse alguma coisa e você não entendeu, fique com as Escrituras. Eu não entendi o que ele disse aqui, mas fique com o que está na Escritura então. Passe-se os céus e a terra, disse Jesus, mas a minha palavra jamais passará. Não formem grupos. As pessoas têm uma ideia totalmente errada do que é formar um grupo, do que é ser um grupo. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos, olha o problema agora, que estava surgindo lá, por isso que eu disse, está surgindo cá, como aconteceu lá. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado, alguém levou a fofoca para Paulo, viu? Não tinha SMS, não tinha Zap, não tinha Facebook, não tinha nada, não tinha telefone, não tinha nada, mas alguém levou para Paulo a conversa. Paulo ficou sabendo. Eu não sei quanto tempo passou para aquilo chegar a Paulo, que naquele tempo era nas costas do jumento. Costas do jumento, a pé, seja como for. Complicado. Sinal de fumaça, mas chegou até Paulo. Quando Paulo veio escrever isso, e até chegar diante dele, já tinha, olha, fomentado, a coisa estava grande. Tanto é que ele começou elogiando aqueles irmãos, como vocês viram no primeiro capítulo aqui, mas com o passar do tempo ali, quando ele continuou a escrever, você vê só cacetada do povo de Corinto.
E não só Paulo, mas Clemente de Alexandria também, séculos depois, escreveu severamente para a igreja de Corinto também. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela mesma família de Cloé. Aqui quem foi? Foi fulano que disse, eu logo vi, mas está vendo? Já exclui ele do nosso grupo. É assim. Que há contenda entre vós. Então, se há contenda, alguma coisa estava errada, né? Por que contender, se temos que ter a mesma cabeça que é Cristo? Por que contender? Não, porque fulano gostou da pintura, fulano pintou assim, mas estava certo, e começar aquela contenda, aquela coisa. Será que era isso a contenda deles? É uma coisa muito mais elevada que isso, não é? Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Pedro, que é Cefas, e eu de Cristo. Qual desses grupos era o pior? Tinha um grupo que dizia que era de Cristo aqui. Você acha que ele estava em situação melhor do que os outros? Não, senhores. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Por que estaria Cristo dividido? Onde você vai? Não, eu vou para tal grupo, porque eles assinam assim, assim, assim. E é da mensagem? E você, congrega onde? Não, eu vou para tal ministério, porque lá eles têm uma ideia mais abrangente. É uma bênção, eles pulam e caem pelo chão, e rolam de cabeça para baixo, o pastor prega pulando do púlpito para lá e para cá, anda de caracol, e de pontapé, aquela coisa toda, bota a pé no teto, é um avivamento. E você? Não, eu vou lá, que o pastor lá é aquela coisa, aquela calma. E ele chega no púlpito e pega até os gaguejados do irmão Brando, ele sai gaguejando. Está a mensagem dividida? O William Branham formou quantos grupos? Quantos grupos da mensagem ele formou? Ele disse que não veio para formar uma denominação. Jamais quis isso, diz ele. Jamais passou pela cabeça dele ver essa loucura que está acontecendo no mundo. Como não era a ideia de Jesus, o nome cristianismo ser essa vergonha que é no mundo. Não, senhores, não foi. Fanatismo os levou a isto. Fanatismo os levou a perder a virgindade espiritual de suas mentes. Estão na situação que está. Estava assim na igreja primitiva. E Paulo disse: qual é, rapaz? Que problema é este? Cristo está dividido agora? Para alguém dizer: não, eu prefiro seguir a linhagem de Pedro. Que linhagem Pedro tem? Não, eu prefiro seguir a linhagem de Apolo. É um cristão fervoroso, é um espada flamejante, é um pregador, que misericórdia, um pregador pentecostal que, né, sai da frente. Não, eu prefiro estar com Paulo. Mas escuta, me diz uma coisa: quem é destes que é comissionado? Quem destas pessoas, destes grandes reveladores de mistérios, que recebeu de Deus comissão para fazer o trabalho que estão fazendo? Nenhum deles recebeu. William Branham disse: não façam isso. Fique com aquilo que foi dito, porque não foi eu que disse, foi Deus que deu. Amém. Aquilo que você não entendeu, quando Deus te revela, é outra coisa. Você tem outra ideia, você tem outra concepção de tudo. Você tem que estar num patamar muito mais elevado. Por isso você não deve perder seu tempo em discutir ou provar ponto para quem quer que seja, porque isso não trará nenhum benefício, não trará nenhum bem. Procure viver da melhor forma possível como um cristão, como um filho de Deus. Seja responsável pela parte da herança que te cabe. E como você é responsável? Aprendendo como se tornar um filho mais obediente, segundo a imagem do filho primogênito. Sermão obra-prima. Vamos terminar aqui apenas lendo algumas citações, porque meu tempo já foi. A obra-prima de Deus identificada, parágrafo 5. Quando vim entre eles a parte dolorosa disto, eu descobri que estavam mais ou menos tão divididos em diferentes denominações, como minha igreja batista estava.
É Batista da Promessa, é Batista do Sétimo Dia, Batista Revelado, é a primeira Igreja Batista, a segunda Igreja Batista, é a Igreja Batista do Sétimo Dia, a Igreja Batista do Sétimo Dia renovada, e assim vai. Aí você tem a Assembleia de Deus, aí ela dividiu-se também em vários grupos, é a Assembleia da Madureira, é a Assembleia de sei das quantas, é a Assembleia renovada, é a Assembleia isto, é a Assembleia daquilo, é a Assembleia que liberou tudo, é a Assembleia que prende, é a Assembleia isto e aquilo tudo mais. Aí você vai para Adventista e estão subdivididos do mesmo jeito. Os grupos que se dividiram, agora eles se subdividem. Porque o que o diabo quer é ficar dando risada desse campo de batalha, cada um atirando no outro. Isso é a verdade. Viu? E assim foi cada grupo. Cada denominação se tornaram pequenas denominações, pequenos grupos sectários, porque é desta forma que eles atingem mais, eles vão mais adiante, eles crescem ainda mais. Quanto mais se subdivide, é como se fermentos e fungos tivessem sido lançados nessa massa e ela já passou do tempo e está podre, cheia de bichos, proliferando-se, só fogo para destruir toda essa miséria, só fogo. Eu pensava que havia somente uma chamada pentecostal, e fosse só, mas vim a descobrir que havia várias diferentes denominações, de modo que agora eram todas ótimas. Eu sei que alguns dos homens mais admiráveis que já conheci na vida estavam nesses grupos, e eram naturalmente diferentes denominações. Meu pensamento era que devíamos ser um de coração com Cristo e nunca me unir a nenhuma denominação deles. Só permaneci entre eles e tentando segurar ambas as mãos e todas as mãos e dizer: somos irmãos. Nós podemos ver pequenas coisas de modo diferente uns dos outros, mas fora disto, ainda somos irmãos, porque nascemos do mesmo Espírito. Somos a família de Deus. Veja, a ideia do William Branham era não ser como eles, estar entre eles, dizendo: por que estão brigando? Por que essa discussão? Por que não chegar a um consenso? Em outras palavras, alguém enganou vocês e estão se dividindo. Que tal se unirem? Mas não tem outra forma de se unir, a não ser que obedeça a uma só cabeça. E essa cabeça, ela orienta você através da palavra. Agora, quando se pega a interpretação dessa palavra, cada um será dominado por uma interpretação, mas nunca pela própria palavra. A palavra genuína de Deus, ela só dirigirá um grupo. E esse é daqueles que estão unidos com Deus e seu Filho. Acabou. Acabou. Se é 1 ou 2 ou 10 mil, não sei onde estão ou quem são. Mas pelas Escrituras é isto. Bom, fique de pé. No sermão, a palavra falada é a semente original. Primeira parte, parágrafo 243. Agora, estamos lhes mostrando que estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. Mesmo. A palavra da virgem prudente, da virgem louca, e está conosco, quer dizer, está bem diante de nós, esta parábola. Agora veja a versão da imprudente, das virgens prudentes. Me desculpem, das virgens. A virgem prudente será híbrida. Híbrida. Serão tão misturadas, por isso se subdivirá tanto. Se subdivirá. Vem? Ela tinha semente sem o azeite, a unidade para fazê-la crescer. Agora, o que ela está fazendo? Os dois grupos, o grupo pentecostal e o denominacional do mundo, os grupos evangélicos se emergiram. Vem? Para quê? Indo para Sodoma. Agora observe, para ceifar esta colheita. Agora, o que eles estão tentando fazer, eles estão tentando manufaturar a chuva tardia. É besteira. Ora, a chuva tardia varrerá o mundo, irmão. Houve uma chuva temporã semeando a palavra, isso é certo. Agora você verá o que a chuva tardia produz. Você descobrirá que haverá uma adoção. Então a chuva tardia produzirá uma adoção. A adoção, nós aprendemos em culto passado, é o que te treina para ser herdeiro, para receber a herança. Bem? Aqueles que não conseguirão permanecer no aprendizado para receber a herança, então com certeza serão esses grupos que se proliferam, nunca ficarão com a verdade, porque eles
perdem a sua virgindade, a sua pureza na palavra. Lendo aqui mais um pouquinho, continuando aqui. Você descobrirá que haverá uma adoção. Os pentecostais e todos os grupos se unirão e eles fecharão as portas naqueles sujeitos que não ouvirem a isto. Observe que eu disse bem no início, eu estou lendo no final, com palavras diferentes. Eu comecei dizendo, deixa eu ver as primeiras anotações minhas aqui, o que eu escrevi hoje à tarde. Os grupos dos dias de Jesus duelavam entre si. Mas quando o assunto era a respeito de Jesus, a palavra manifesta, estes grupos rivais se uniram e formaram um só, com um único propósito, que era crucificar a palavra. O Lembrando agora está dizendo isto aqui no sermão, a palavra falada é a semente original. Olha, observe bem. Os pentecostais e todos os grupos se unirão, e eles fecharão as portas naqueles sujeitos que não ouvirem a isto, e não lhe será nem mesmo permitido abrir a sua boca. Então, aproveite, coma, se alimente enquanto você pode, que isso não será permitido por muito tempo. Aí ele diz, é aí quando ele virá, é aí quando ele mostrará, é aí quando você terá chuva. Ó que coisa, fica quieto, aquietai-vos, deixe isto de lado. Amém. Amém. O último parágrafo que eu vou ler para vocês. Palavra falada é a semente original, segunda parte. Correto. Eu predigo que os dois grupos denominacionais, grupos pentecostais e evangélicos, atuarão numa denominação, se unirão e se tornarão um membro, todas elas, quer dizer, se tornarão um só, da Federação do Concílio de Igrejas, ou Concílio de Igreja. Elas já pertencem a ele, todas elas, e ali haverá, através delas, uma força, ou um boicote, que parará tudo, exceto aquilo que pertence àquela união de igrejas. A Bíblia diz que haveria um boicote, de tal modo... Cadê a última parte aqui? A Bíblia diz que haverá um boicote de tal modo que faria com que as pessoas não pudessem comprar ou vender, a não ser que recebessem isto, a marca da besta, a qual é o romanismo, e a imagem da besta, que é o protestantismo, que é a imagem. A besta teve o poder, a autoridade para dar à imagem vida para falar, e ela o fez. E esta é a confederação das igrejas quando elas se aliarem. Então, no espiritual, você coma enquanto você puder comer, enquanto te é permitido comer, porque todos esses grupos que estão surgindo, quer dentro da mensagem ou fora dele, será com um propósito: procurar boicotar tudo isso e não te deixar ver, participar ou se alimentar daquilo que é a verdade. As pessoas pensam só em alimento natural e estão se esquecendo que a grande fome se trata de coisas espirituais. Que Deus abençoe a cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Te agradecemos, Pai Santo, pela manifestação da Tua verdade diante das nossas vidas. Pedimos perdão por nossas fraquezas, ó Senhor, e pedimos que o Espírito Santo cele estas coisas em nosso entendimento e abra nossa mente cada vez mais para compreender a Tua palavra. Abençoa este pequeno grupo de pessoas que aqui se reuniram nesta hora, aos amigos visitantes que vieram hoje, aos irmãos que vieram aqui depois de tanto tempo. Pedimos que o Senhor os abençoe e que lhes recompense pelo esforço que fizeram para estar aqui conosco nesta hora. Que todos nós possamos sair daqui recompensados com a bênção da Tua palavra. Aos irmãos que ouviram através da internet, através de programas de rádio, que eles sejam abençoados por Ti agora, Senhor. E aqueles a quem chegarem a gravação deste culto, que a unção da Tua palavra possa vir de encontro às suas necessidades, e que possamos, como ovelhas Tuas, participar de pastos verdejantes, nos alimentar e beber mansamente das águas tranquilas, para ter nossas almas refrigeradas diante do Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te pedimos para a Tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe.